Bom, pessoal, a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é também uma ação no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Cuidado, não é do controle difuso. É a única ação no controle concentrado que pode analisar a constitucionalidade ou a compatibilidade de uma lei municipal frente à Constituição Federal. E a única ação também no controle concentrado que pode avaliar a compatibilidade para recepção ou não recepção de uma norma anterior à Constituição Federal face à nova Carta da República. Então, ela está prevista lá no artigo 102, parágrafo 1º, de maneira muito sucinta na Constituição. A arguição de descumprimento decorrente desta Constituição, descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Qual é essa lei? Assim como a Lei 9868, também há uma lei exclusiva para a DPF, que é a Lei 9882, também de 1999. Ok? Bom, e aí o artigo 1º dessa Lei 9882 já refere a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da CF será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto, então, primeiro objeto, evitar, ou seja, a DPF preventiva ou reparar a DPF repressiva, lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. E aqui nós estamos referindo a ato, pode ser ato administrativo, ato judicial ou mesmo ato legislativo em alguns casos. Mas maior parte das vezes é o ato administrativo. Caberá, parágrafo 1, caberá também a arguição quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Da mesma forma que a ADC ou a ADCOM, ação declaratória, você deve evidenciar essa controvérsia, que não pode ser uma controvérsia meramente doutrinária, acadêmica, mas uma controvérsia judicial, apresentando aí as decisões judiciais conflitantes ou não concordantes sobre a lei que se indica a constitucionalidade. Inclusive normas municipais, inclusive aquelas anteriores à Constituição Federal de 1988. Podem propor a arguição, a DPF, os legitimados para a ação direta, que também são os mesmos da ação declaratória. Artigo 2º lá da Lei 9882. Bom, quais são então as hipóteses? Evitar lesão a preceito fundamental, a DPF preventiva, reparar a lesão a preceito fundamental, a DPF repressiva, resultante de ato do poder público, e diante de relevante controvérsia sobre lei federal, estadual ou municipal, incluídas as anteriores à Constituição. Ok? Lembrando, eu não posso considerar uma lei anterior à Constituição da República de 1988 inconstitucional. Ou eu faço a recepção ou a não recepção. Isso a gente viu lá na análise do efeito temporal. O efeito temporal do controle de constitucionalidade, análise das normas constitucionais no tempo. Então, se uma lei ordinária ela é compatível materialmente com a Constituição Federal, ela vai ser recepcionada. E eu posso fazer essa análise de compatibilidade ou em controle difuso, no caso concreto, ou em sede de ADPF. Não posso fazer em sede de ação declaratória, não posso fazer em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Se ela tiver sido editada, por exemplo, como decreto-lei, a nossa Constituição de 88 não prevê o decreto-lei, mas a matéria que está inserida nela está prevista na Constituição para ser tratada por lei ordinária. Então, ela vai ser incorporada com eficácia de lei ordinária. Ok? Aquele decreto-lei anterior à Constituição Federal vai ser recepcionado pela ordem jurídica subjacente à Constituição Federal de 88 com status de lei ordinária, apesar do nome estar lá como decreto-lei. Por exemplo, o decreto-lei 200 de 1967, que boa parte dele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ok?
A Lei 4.320, de 1964, que trata sobre finanças públicas, aquilo em que ela trata, que deve ser tratado por lei complementar, como prevê lá o artigo 69 da Constituição, o 65, parágrafo 9º, ali ela é recepcionada com status de lei complementar. O restante com status de lei ordinária, ok? E o que é preceito fundamental? Bom, não existe um rol taxativo e definido sobre o que seja preceito fundamental, nem na lei, nem na Constituição. Então isso acaba ficando ao talante do Supremo Tribunal Federal, que casuisticamente vai determinando o que é preceito ou não. Mas convencionou-se, a doutrina, a jurisprudência tem convencionado que as cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais e os princípios estruturantes da nossa Constituição, né, são, digamos assim, preceitos fundamentais que devem ser salvaguardados por meio da ADPF. Mas, como disse, a jurisprudência do Supremo poderá incluir outros princípios e outros preceitos nesse rol. E a relevante controvérsia judicial, não é? Mesma coisa da ADECOM, ok? Mesma coisa da ADECOM. Indispensável em sede de fiscalização abstrata que o autor demonstre que existe ampla controvérsia judicial em torno da validade jurídica de determinado diploma legislativo, sob pena de inviabilizar-se a própria instauração do controle normativo abstrato. Né? Aí ele afirma, né, o ministro Celso de Mello, relator, embora as decisões judiciais sejam provocadas ou mesmo estimuladas pelo debate doutrinário, é certo que a simples controvérsia doutrinária não se afigura suficiente para objetivar o estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ação, porque senão o Supremo ia estar lotado, mais do que já está, mais de 30 mil processos correndo lá, se houvesse simplesmente, se a ADPF, a ADIM ou a ADECOM, se a ADPF ou a ADECOM fossem admitidas diante de controvérsia doutrinária ou acadêmica entre autores do direito. Então, isso aí ia abarrotar mais ainda e inviabilizaria o controle concentrado. Então, guarda isso, tem que haver demonstração pelo autor da ação de que existe essa controvérsia judicial materializada em decisões judiciais divergentes, de tribunais inferiores, superiores, quais sejam. Também admite medida liminar, né, por maioria absoluta, não é 2/3, não é maioria simples, é maioria absoluta para a medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Pode ainda, durante o recesso, isso vale para as demais ações, o relator monocraticamente deferir a medida liminar ad referendo, ou seja, sujeita a referendo do tribunal pleno quando do retorno do recesso do tribunal. Ok? O relator poderá ouvir os órgãos ou entidades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da República ou o procurador-geral da República no prazo comum de 5 dias. Né? E quais são os efeitos da liminar em ADPF? É o mesmo da ação declaratória de inconstitucionalidade. Suspensão do andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo ser decorrente da coisa julgada. Então, se a decisão transitou em julgado, eu não posso suspendê-la. Não é? Mas eu posso sustar o andamento do processo, bem como os efeitos das decisões judiciais precárias, que são aquelas decisões que ainda não transitaram em julgado. Ok? Na ADECOM você tem a suspensão do andamento dos processos, da mesma forma aqui. E vigora em relação à ADPF o princípio da subsidiariedade, ou seja, a ADPF ela não será conhecida se houver outro remédio constitucional, outra ação, outra forma apta a resolver essa contenda. Seja pelo recurso extraordinário em controle difuso, seja pela ação direta de inconstitucionalidade no controle concentrado, seja pela ação declaratória. Então, se houver outro meio apto a sanar a lesividade ao preceito fundamental, não será conhecida a ADPF. A ADPF tem esse caráter de subsidiariedade, previsto
no artigo 4º lá da Lei 9882 de 99, ok? E aí você tem a jurisprudência do Supremo, né? Análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental. Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Mas isso não vale só para o processo objetivo. Então, se eu puder resolver isso por meio do recurso extraordinário, desde que atendidos os pressupostos do artigo 102, inciso 3 da Constituição, ok, né? Isso pode ser conhecido pela via do recurso extraordinário, pela via de um recurso ordinário, né? Ou mesmo de uma ação ordinária. Então, isso vai impedir o conhecimento da ADPF. Também o Supremo tem admitido o princípio da fungibilidade, você conhecer uma ADPF como ação direta, desde que você tenha perfeita satisfação dos requisitos exigidos à sua propositura. Inclusive, isso é necessário em virtude do princípio da subsidiariedade, porque se eu puder conhecer como ação direta, por que eu vou conhecer como ADPF? Se a própria lei já me manda conhecer antes como ADPF, como ação direta de inconstitucionalidade, ok? Modulação dos efeitos temporais, assim como o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Aplica-se a modulação dos efeitos temporais na decisão em ação direta de inconstitucionalidade, ou na ação declaratória de constitucionalidade, ou na ação de inconstitucionalidade por omissão. O artigo 11 da Lei 9882 também prevê a modulação dos efeitos temporais em ADPF, ok? Por maioria de 2/3. Lembre que a modulação é sempre por 2/3. A medida cautelar, maioria absoluta, modulação dos efeitos temporais por 2/3, para você restringir os efeitos a partir da decisão ex nunc ou outro ponto a ser fixado, né? ou outro momento a ser fixado pelo colegiado, ok? Mas tem que ser por 2/3 dos ministros. Então, no caso, teria que ser aí por 8 ministros do Supremo tem que decidir nessa vertente. Alguns entendimentos do STF que eu acho importantes você guardar. Lá no nosso material você tem outros, mas, por exemplo, a ADPF não é via adequada para se obter a interpretação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, né? Isso está previsto lá na lei da súmula vinculante, né? E quem pode promover também os legitimados, que podem promover a interpretação, revisão, cancelamento de súmula. A ADPF não é via adequada para isso. Também, a ADPF não tem como função desconstituir a coisa julgada, ok? Não tem como desconstituir a coisa julgada. Decisão transitada em julgado não se qualifica como sucedâneo da ação rescisória, ou seja, não se qualifica como substituto da ação rescisória. Apenas a ação rescisória que poderá, né, eventualmente desconstituir a coisa julgada. Lembrando que a ação rescisória não se aplica à própria ADPF, não se aplica às demais ações do controle concentrado de constitucionalidade. Mais um, a ADPF também não é meio idôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar, decretos, portarias, atos normativos de caráter secundário, mas lembra que resolução do Senado, resolução da Câmara, decreto legislativo do Congresso Nacional, decreto autônomo do Presidente da República, medida provisória, todos esses são atos normativos primários que, podem ser objeto de ADPF. O que está dizendo é que atos normativos regulamentares, via de regra, a não ser que eles desbordem do seu poder regulamentar, não podem ser averiguados por meio de ADPF, porque aí a ofensa à Constituição é reflexa e não direta. O mesmo vale para a ADIM e para a ADECOM. Também o STF tem presente que não há óbice que se analise em condições especiais a constitucionalidade de atos regulamentares, pois a questão constitucional muitas vezes é posta de forma tal que se afigura possível a ofensa aos postulados da legalidade, da independência e da separação dos poderes. Exemplo de ofensa à legalidade: o decreto que regulamenta uma matéria tem que ser tratada por lei. O decreto que avança na lei, sobre a lei, ok? E aí, nesse caso, a ADPF pode ser reconhecida.
Também, jurisprudência do Supremo, tratando-se de provimento cautelar otorgado em sede de controle abstrato, quer em ação direta ou ação declaratória, ou a DPF tem atribuído a tais medidas caráter vinculante, ok? Todo provimento cautelar, via de regra, tem atribuído o caráter vinculante. O STF tem assente que o enunciado de súmula da Corte não vinculante, indicado como ato lesivo, não consubstancia ato do poder público, porém tão somente a expressão de entendimentos reiterados seus, não sendo a ADPF adequada a essa finalidade. Então, assim como a ADPF não é adequada para revisão, edição ou cancelamento de súmula vinculante, ela também não é adequada para revisão, edição ou cancelamento de súmula não vinculante, as chamadas súmulas de jurisprudência persuasiva do Supremo Tribunal Federal. Então, não cabe aí a ADPF. Também, o Supremo também tem assente que a proposta de emenda à Constituição não se insere na condição de ato do poder público pronto e acabado, porque ainda não se ultimou o seu ciclo de formação, não se sujeitando assim ao controle via ADPF ou a qualquer outro meio de controle concentrado de constitucionalidade. Estamos falando de proposta de emenda, né? Claro que a emenda que já foi promulgada pela mesa do Senado e pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem, conforme o parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, essa pode ser objeto de controle de constitucionalidade, controle concentrado. Lembrando que a proposta de emenda, ela pode ser objeto de mandado de segurança parlamentar no Supremo. Pode o deputado ou o senador entrar com um mandabus, com um right lá no Supremo para obstar o processo de aprovação de uma emenda constitucional que fere cláusula pétrea ou que fere o próprio processo de aprovação das emendas? Pode. Isso é o chamado controle parlamentar político prévio de constitucionalidade, feito por intermédio de medida provisória, de mandado de segurança, unicamente pelo parlamentar. Também não pode a DPF ser manejada para a solução de atos de efeitos concretos, nem tampouco para desbordar dos caminhos recursais ordinários ou de outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos. Então, se você tem uma medida, seja uma decisão interlocutória, uma decisão, uma sentença, se você tem um remédio recursal cabível para atacar aquele ato, não vai caber a DPF. Algo que seja assim, completamente teratológico, fora do normal, nesse caso caberia um ato jurisdicional completamente fora do normal, desentranhamento de peça sem autorização judicial, talvez coubesse aí a DPF, mas via de regra, havendo a possibilidade da interposição de um recurso, de agravo, de embargo, não cabe a DPF aí, ok? Agora, olha que interessante. Segundo o Supremo, se a norma pré-constitucional já era inconstitucional sob o regime pretérito, havendo precedente do Supremo que reconhece essa inconstitucionalidade, não cabe a DPF, mas sim a reclamação. Então, olha só. Se a norma era inconstitucional face à Constituição da sua época, porque o Supremo pode fazer essa avaliação no caso concreto, no controle difuso de constitucionalidade, então, se há um desrespeito a esse precedente do Supremo, eu vou interpor o quê? Reclamação, para garantir a autoridade das decisões do STF e não a DPF. Okay? E por último, o ato do indicado do Poder Executivo Municipal. Veto aposto a constante de projeto de lei. Então, esse ato de vetar é um ato político do chefe do presidente da República, do governador, do prefeito, e não se sujeita à DPF também. Procedimento que é onde se reservar a reserva de independência dos poderes. Então não cabe conhecer de ADPF, porque aí estaria violando justamente o princípio da separação dos poderes. Ok? Vamos às questões. Promotor adjunto do MPDFT 2021. Nos termos da legislação em vigor, quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade resultante de ato do poder público, não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental correto, conforme o artigo 4 da Lei 9882, o princípio da subsidiariedade da ADPF. Promotor de Justiça, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Havendo evidente controvérsia constitucional acerca de importante dispositivo de lei estadual anterior à Constituição Federal de 88, o governador do Estado
é legitimado a ingressar no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade? Olha, cuidado. O governador do estado ele é legitimado para entrar com ação direta? Mas não é legitimado para entrar com ação direta de inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição, ainda que seja uma lei do seu estado. Porque o vício de inconstitucionalidade ele deve ser contemporâneo à Constituição Federal. Porque aí não estará se tratando de inconstitucionalidade propriamente dita, mas sim de um juízo de recepção ou de não recepção. E nesse caso, para estar correta, ele deveria entrar com o quê? Com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Arguição de descumprimento de preceito fundamental e não com a ação direta, porque a ação direta ela exige contemporaneidade, deve ser contemporâneo. Ok? Deve ser simultânea, a lei deve ter sido editada na vigência da atual Constituição, para aí sim haver a sindicância da constitucionalidade daquela norma, e não um mero juízo de recepção ou não recepção. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 2021. Não é possível o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais. Cuidado, é possível por meio da ADPF, como nós vimos lá no artigo 1º da Lei 9882, que nós estudamos. Atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive anteriores à Constituição. Vocês vejam a abrangência do espectro da ADPF, não obstante o seu caráter subsidiário. Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Com relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, sua regulamentação, através da Lei 9882, reforçou uma tendência do direito brasileiro nos últimos anos, no sentido de ampliação do papel da jurisdição constitucional difusa? Não, concentrada. A ADPF é uma norma, um instrumento, uma ação de controle concentrado, abstrato, por via de ação. Por isso é que se chama a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a ampliação do papel da jurisdição constitucional difusa existe, mas através do quê? Do recurso extraordinário, do reconhecimento da repercussão geral, em que alguns julgados o Supremo está expandindo para além daquela eficácia inter partes para que aquela decisão em tema de repercussão geral reconhecida, cuja tese foi firmada pelo Supremo, tenha também efeitos erga omnes e vinculantes. Então, aqui no caso da ADPF, lembre-se que ela é uma ação de controle concentrado e não um controle difuso. Cuidado. Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Com relação à arguição de descumprimento do preceito fundamental, são 3 os pressupostos de cabimento da arguição autônoma. Ameaça ou violação de preceito fundamental, um ato de poder público capaz de provocar a lesão e a inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ok, tratou aqui do objeto e tratou também do princípio da subsidiariedade. Objeto no parágrafo do artigo 1º, princípio da subsidiariedade previsto no artigo 4º da Lei 9882 de 1999. Procurador do Banco Central, CESP. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, como instrumento de fiscalização abstrata de normas, submete-se aos requisitos da relevância constitucional da controvérsia suscitada e da subsidiariedade. Perfeito. Eu preciso ter a comprovação dessa relevância, da controvérsia através da demonstração de quais decisões judiciais foram conflitantes entre si. Não basta a mera controvérsia doutrinária ou acadêmica. E eu preciso também de evidenciar que não existe nenhum outro meio legal hábil para sanar a lesividade ao preceito fundamental. Juiz Federal, TRF, 5ª Região. É cabível a proposição de ação rescisória à decisão que julga procedente o pedido em ADPF, não sendo possível a sua proposição quando o pedido for julgado improcedente. Errado, né? Não cabe a ação rescisória nem do pedido procedente e nem da decisão que optou pela improcedência. Isso nem na arguição, nem na ação direta de inconstitucionalidade, nem na ação declaratória de constitucionalidade e nem na ação direta de inconstitucionalidade por omissão não há possibilidade de ação rescisória e nem qualquer outro tipo de ação, a não ser
a oposição de embargo de declaração. E além dos aclaratórios, como eu falei, o agravo da petição negada pelo relator. Ok? Está lá o artigo 12 da Lei 9882. Promotor de Justiça do MPRN, Rio Grande do Norte. A arguição de descumprimento do preceito fundamental tem precedência, ou seja, tem preferência sobre qualquer outro meio de controle de constitucionalidade cabível e apto a sanar a lesão ao preceito fundamental. Não, ela tem subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade previsto lá no artigo 4º do parágrafo 1º. Cuidado que eles trocam as palavrinhas, mas a questão está perguntando exatamente a mesma coisa. Ok? Agente administrativo CESP também. Ação direta de inconstitucionalidade contra a lei editada em 1979 somente é admissível se proposta pelo Procurador-Geral da República? Não. Olha que interessante isso, porque lá na Constituição de 67/69, quando estava vigente essa lei de 79, estava vigente a Constituição de 67. O único legitimado para a representação de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. Só que olha o que a questão diz. Ação direta de inconstitucionalidade contra a lei editada em 79, então você está supondo que essa ação foi proposta em face da Constituição de 88 e não contra a Constituição de 67. Se ela foi proposta em face da Constituição de 88, não pode ser a ADIM, porque a ADIM exige contemporaneidade entre a norma objeto de ação e a Constituição que está sendo avaliada como parâmetro. Então, nesse caso, teria que ser a ADPF, não a ação direta de inconstitucionalidade ou o controle difuso incidental de constitucionalidade. Errado aqui. Ok? CESP, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Quem não tem legitimidade para propor ação direta, não a tem para a ação de descumprimento de preceito fundamental, razão pela qual prefeito municipal é parte ilegítima para propor a DPF. Certinho, né? Os mesmos legitimados do artigo 103 da Constituição são para ação direta, ação declaratória, ação de constitucionalidade por omissão e para a ADPF. Ok? Muito bem. Próximo tópico, nós vamos estudar controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais de justiça dos estados.